Mas, irmãos, vamos dar encaminhamento à nossa série sobre os milagres de Jesus. No culto passado fizemos um pequeno parênteses, para falar sobre a igreja, em razão do aniversário que comemorávamos do Defesa da Fé, e hoje voltamos à série sobre os milagres de Jesus. E hoje nós nos debruçaremos sobre o Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, do verso 11 ao 19. Esse será o texto base do nosso bate-papo de hoje. Nós falaremos sobre a cura dos 10 leprosos. 10 leprosos, que doença, Uma das doenças mais terríveis da antiguidade, se não a mais terrível. E uma doença relativamente comum na Palestina da antiguidade. Uma doença muito terrível. Nós iremos ver o quão maravilhoso é o nosso Senhor. E para tanto, eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as Escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então, abramos as Escrituras no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Vamos ler o verso 11, que é o primeiro verso. Já disse a vocês que leremos do verso 11 ao 19. Vamos ler o verso 11. Do capítulo 17 do Evangelho segundo Lucas. Assim dizem as Escrituras. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ele ia a Jerusalém, Ali, naquele momento importante, eram na realidade os últimos meses do ministério de Jesus de Nazaré aqui na terra, os últimos meses antes da sua crucificação. E ali, na iminência, se aproximando da sua morte, Jesus estava exercendo o seu ministério de ensino e o ministério de cura. E as Escrituras dizem aqui, na divisa entre Samaria e Galileia, ou seja, na fronteira entre dois povos que não eram amigáveis. Samaria dos samaritanos, como vocês sabem, desprezada pelos judeus, e a Galileia, que era essencialmente judia, e Jesus estava ali na fronteira. Depois dali, Jesus sabia que no advento da Páscoa, na festa da Páscoa, ele tinha um compromisso em Jerusalém, compromisso com a cruz. Ele sabia disso aí, Conforme sabemos, era ali um compromisso que ele, após esse tempo, teria na cruz, que ele pagaria o preço por nossos pecados, e após 40 dias, iria aos céus para interceder por nós e continuar nos abençoando, o que ele faz até hoje. E durante esta última viagem a Jerusalém, Jesus de Nazaré e um grupo de 10 leprosos se encontrariam. É isso que nós lemos aqui nos dois versos subsequentes ao que acabamos de ler, que leremos, Então, Lucas 17, vamos ler os versos 12 e 13. Vamos ver o encontro de Jesus com esse grupo dos 10 leprosos. Lucas 17, 12 e 13, assim dizem as Escrituras. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Voltemos aqui a Lucas 17, 12. As Escrituras dizem, ficaram a certa distância. Ora, amigos, isso já nos indica o quão terrível é a doença que acometia aquelas 10 pessoas. Já falava sobre essa doença e reitero aqui, era uma doença não só terrível do ponto de vista físico, mas também terrível do ponto de vista psíquico e também do ponto de vista emocional. O doente era praticamente como um morto vivo, como um impuro. A pessoa nessa doença, na antiguidade, hoje há tratamentos, mas na antiguidade, era uma pessoa que passava 9 anos em média, quase uma década sendo carcomida pela ulceração, e no final encontrava o quê? Confusão mental, coma e morte. E o pior de tudo, amados irmãos, já nas primeiras evidências da doença, nas primeiras caminhadas desta década, as pessoas eram afastadas do convívio das outras pessoas. O livro de Levítico, no capítulo 13,
no verso 46, diz isso. Sim, ó, vamos ler Levítico 13, 46. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. É por isso que nós lemos em Lucas 17, 13, que acabamos de ler, que elas, no 17, 12 e 13, que elas gritaram em alta voz, de certa distância. Elas eram afastadas do convívio e gritaram em alta voz, clamaram ao Senhor. E o verso 13 diz algo importante, voltemos a Lucas 17, 13. Diz algo importante, porque não apenas clamaram ao Senhor, mas o chamaram de mestre. Olha aqui Lucas 17, 13, que nós já lemos, vamos ler. Gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. É impressionante. Independentemente de quão terríveis fossem as circunstâncias, aquelas pessoas passando por tudo aquilo, por aquele sofrimento inimaginável, não apenas do ponto de vista físico, mas conforme disse, do ponto de vista psíquico e emocional, aquelas pessoas sabiam quem Jesus era e o poder que ele tinha. Será que é assim que nós nos comportamos diante das circunstâncias? Será que temos circunstâncias mais terríveis do que essas que estamos vendo aqui com os leprosos? E será que a nossa posição é essa? Saber que há alguém que pode lidar com as circunstâncias, por piores que sejam, por piores que se nos apresentem, ainda há alguém, Jesus de Nazaré, que pode lidar com tudo isso. E o verso 14, que nós iremos ler, é a resposta de Jesus ao clamor dos leprosos. E a resposta de Jesus aqui nos ensina muito. Nos ensina muito. Veja aí, os 10 leprosos, na situação que descrevi, clamando ao Senhor: Senhor, mestre, tem piedade de nós. Aí olha a resposta de Jesus no verso 14. Jesus diz isso, ó. Olha o que diz aqui, Lucas 17, 14. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Que interessante isso aqui. Que interessante isso aqui. Jesus tocou neles? Não. Jesus deu um comando de voz: sejam curados? Não. Nesse caso específico aqui, a cura não se daria nem por um toque e nem por um comando de voz. Ei, pessoal, não deixe crescer em seu coração a ideia de que Jesus não tocou nele com medo de pegar a doença, não, viu? Não foi isso, não. Aliás, e tem até que provar que não foi. Jesus não estava preocupado com contaminação, não. No próprio Evangelho de Lucas, este milagre sobre o qual nós estamos nos debruçando hoje, é o segundo milagre de cura de lepra registrado no Evangelho de Lucas. É o segundo. Na primeira cura, Jesus toca no leproso. O Evangelho é tão incrível que não deixa nem que nós tenhamos essa dúvida. Vamos ler Lucas 5, 12 a 14, que é a primeira cura de uma outra situação, um outro momento em que Jesus cura um leproso. Eu vou ler Lucas 5, de 12 a 14, para demonstrar que Jesus não tinha problema em tocar em quem tinha qualquer doença, não. Então, vou só ler isso para vocês ficarem certos disso. Lucas 5, 12 a 14. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. E o 13 diz: Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, e nós iremos entender a importância de mostrar-se ao sacerdote. E ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho.
Então não é questão de Jesus ter medo de tocar em seu ninguém. Não tem nada a ver isso aí não, já sabem aqui. Mas o que é interessante aqui no milagre que estamos estudando hoje, o de Lucas 17, é que a cura, nesse caso, não é pelo toque, nem mesmo pela palavra de Jesus, mas a cura dos leprosos se dá pelo chamamento para agirem em fé. É impressionante. É impressionante. Vamos lá em Lucas 17, 14. Vamos de novo. Lucas 17, 14, as escrituras dizem: ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foi nesse momento, enquanto eles já haviam saído da inércia, já estavam se caminhando, obedecendo o comando de Jesus, foi na caminhada, na obediência ao comando de Jesus, as escrituras dizem, enquanto eles iam, foram purificados. E obedecer aqui, quando nós entendermos o porquê, a razão por trás de ir ao sacerdote, nós entenderemos que obedecer ao comando de Jesus aqui é, acima de tudo, agir em fé. Por que é agir em fé, amados irmãos? Porque na antiguidade era o sacerdote quem tinha a qualificação para pronunciar, atestar a cura da lepra. Quem tinha qualificação para dizer se uma pessoa estava pura ou não, era sã ou doente, pura ou impura, era o sacerdote. Quem tem interesse nessas qualificações, depois pode ler Levítico 14, lá dos primeiros versos, até o 30 e pouco. Mas eu vou ler com vocês vão ler depois disso se quiserem. Eu quero ler com vocês os primeiros 3 versos de Levítico 14, para ficar bastante claro que a razão de ir ao sacerdote era em busca de um atestado, de acordo com a ciência, de que eles estavam curados. Então olha aqui Levítico 14, 1 a 3. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a estou ceguinho, olha, Jesus me curar aqui desse negócio também. Esta é a regulamentação. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento. O sacerdote sai do acampamento, o leproso nem vem para o acampamento. Ele vai para perto, esse é o procedimento. O sacerdote sai do acampamento, que sairá do acampamento e o examinará, se a pessoa foi curada da lepra. Se o leproso estava curado, ia o sacerdote, conforme eu disse, para que o sacerdote atestasse isso. É como pegar um exame dermato ou neurológico negativo da hanseníase, ou, se você prefere, é como pegar o nada consta da lepra. Era isso que ia fazer. Então, como nós podemos, diante desse entendimento, entender de forma mais profunda o comando que Jesus dá aos 10 leprosos, que nós lemos em 17, 14. Que comando é esse? Os leprosos chegam para Jesus e dizem: Jesus, me cura, né? Tem piedade. E ele diz: vá aos sacerdotes. O que é isso? Ele está dizendo: Jesus, me cura. Aí ele diz: vá pegar o atestado, mesmo que você saiba que nesse momento não tem nenhum indício da sua cura. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: confiem em meu poder, mesmo que neste momento você não esteja vendo nenhum sinal da cura. É isso que ele está dizendo. Você está vendo algum sinal da cura? Não, mas você confia em mim. Confio. Está vendo algum sinal da cura? Não. Então, se você tem fé em mim, vá pegar o seu atestado da cura, meu querido. Hajam em fé. E eu estou aqui de boca mole de dizer todos os cultos, né? Sempre, a fé é exteriorizável.
é perceptível pelo comportamento. A fé gera um comportamento correspondente. A fé é exteriorizável pela forma que nos comportamos no mundo. Se você diz que tem fé e vive com medo de tudo no mundo, você diz que tem fé e não age como você deve agir enquanto cristão, se você não fé e não se envolve no projeto de proclamação de Jesus para o mundo, a fé não é você deitado numa rede se espremendo, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. O chamado aqui é para a fé exteriorizável, perceptível pelo comportamento. O chamado é para a ação em fé. Fé em quê? No poder da cura de nosso Senhor e Salvador, mesmo antes que os efeitos da cura sejam perceptíveis. Essa passagem é incrível. E aqui, amados irmãos, vocês que estão aqui, os que nos acompanham, eu vou lhes dizer algo muito importante. Preste atenção, para não entender errado. O chamamento para agir em fé não é um chamamento para você negar a realidade, não. O chamamento para você agir em fé não é um chamamento para insanidade, não. O chamamento para agir em fé é um chamamento que, apesar de você conhecer a realidade e circunstâncias que não são favoráveis, você decide crer no poder transformador desta mesma realidade, que vem de onde esse poder? De Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. Os exames médicos, no caso das Escrituras da Antiguidade, o atestado do sacerdote servem para atestar, inclusive, o poder de Cristo Jesus. Não estou proclamando ou conclamando as pessoas a dizerem que estão curadas sem estarem, não. Estou conclamando as pessoas, e é isso que as Escrituras dizem, para que nós possamos proclamar ao mundo que Cristo tem o poder de mudar qualquer realidade em que você se encontre. É isso. E quando Ele mudar, amados irmãos, inclusive a medicina atestará a mudança. E isso servirá de testemunho para todos, inclusive para os médicos. Eu conheço aqui a história da pastora, né, que é casada comigo. Situações, quem quiser saber de milagre de cura na vida, converse com ela. Atestado por exames médicos, exames antes e depois. Essa é a realidade sobrenatural. Quer ler alguma coisa a respeito? Procure um livro. Eu sempre cito esse livro, e até indiquei para uma tradução de uma editora, de Candy Brown. Nós almoçamos lá na casa de Josh e Candy Brown. Eles nos chamaram e narraram a experiência deles, e depois escreveram um livro chamado Testando a Oração. Ainda não foi traduzido. Chama Testing Prayer, em que ele foi miraculosamente curado de um tumor no cérebro. E ela fez experiências assim. Ela reunia pessoas doentes, fazia todos os exames necessários para testar uma doença, depois tinha uma sessão de oração intercessória, depois fez outros exames e publicou os exames antes e depois. E publicou esse livro pela editora da Universidade de Harvard, Harvard University Press. Pode procurar. Candy Brown, C-A-N-D-Y, Brown, Testando a Oração, Testing Prayer. Essa é a realidade. Acostume-se à sobrenaturalidade. E aqui eu reitero. Vamos ler novamente Lucas 17, 14. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E aqui eu reitero o que eu já falei. Enquanto eles iam, foram purificados.
à medida em que obedeciam em fé, em que agiam em fé, em que sua fé era exteriorizável, a sua fé gerava comportamento correspondente, à medida em que ele dizia: eu não quero saber, as circunstâncias podem ser quais forem, mas eu creio no Senhor. Eles eram curados, eram purificados, mesmo que não houvesse nenhuma ordem específica para isso. Isso nos ensina muito. Não houve ordem específica para a cura de Jesus, não. Houve ordem específica para a obediência em fé. Há poder transformador na vida de obediência a Cristo Jesus. Vá a Cristo como você está. Creia que o poder dele é mais do que suficiente, amados irmãos, para curar você por completo. A começar pela hanseníase, pela lepra da alma, pela do espírito. Cristo é a nossa saída, Cristo é a nossa cura, Cristo é a nossa salvação. Temos que aprender na caminhada cristã a tirar o foco de nós mesmos, tirar o foco das circunstâncias e colocarmos o foco no Senhor. Aqui, a liderança dessa igreja, os liderados, algumas pessoas que quiseram também, leram, faz 2 meses, teve um livro obrigatório para ler, que foi o em inglês é diferente, o ego transformado. Um livro que ensinava o quê? A você ser menos, não é você pensar menos de si. Humildade não é você pensar menos de você, não. Humildade é você pensar menos em você. Se você está com problema, pense menos no problema e em você e coloque o seu foco naquele que é a solução, Cristo Jesus. Esse é o caminho. Esse é o caminho. A certeza não vem de nós. A certeza da cura não está em você, não está nas suas emoções, nas suas sensações, nas suas impressões, não. A certeza vem de Cristo Jesus, amados irmãos. Ele é a nossa esperança. Glória a Deus por isso, que temos esperança. Perca tudo na sua vida, não perca a esperança, jamais, menos a esperança. Porque quaisquer que forem as situações, eu estou cansado de falar aqui, pode o sangue dar na canela, chover canivete, pode vir terremoto da escala maior do que aqui existe, de 8, 9, pode vir o que for, pode acontecer o que acontecer, nós estamos firmes, olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Cristo não é função das circunstâncias. Deus, por meio do profeta Isaías, em Isaías 28:16, Isaías 28:16 diz assim: por isso diz o soberano, o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, um alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado, jamais. Interessante que o apóstolo Paulo resume isso, né, no Novo Testamento, na carta aos Romanos, no capítulo 10, no verso 11. Ele resume o que fala Deus por meio do profeta Isaías, 800 anos antes de Cristo. 8 séculos depois, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, verso 11, resume isso quando diz assim: como diz a Escritura, aqui ele está se referindo a Isaías, como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Os 10 leprosos não foram envergonhados, e nós também não seremos. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que sua crença no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não vai gerar envergonhamento, vergonha em você? A cura da lepra naquela época era algo grandioso, viu? Grandioso. Significava, além de tantas coisas, inclusive, né, dar à pessoa a possibilidade de voltar ao convívio na comunidade. Veja que não era pouca coisa, não. Dar à pessoa a possibilidade de volta
ao contato humano. Imagina aí qualquer um ser expulso da comunidade até que a morte fizesse o seu último trabalho. E Jesus ali, sem tocar e sem dar um comando de voz, sem um comando de cura, havia curado não só um, não só dois, não só três, mas 10 leprosos de uma só vez. Que poder tem o nosso Senhor! Que poder! Imagine quão alegres aqueles leprosos, aqueles homens estariam. Não vou nem me referir mais a eles como leprosos, porque já não eram mais. Imagine o quão alegre aqueles homens estavam, deveriam estar diante daquilo. Por isso nós temos que fazer uma pergunta que revela a nossa alma, expõe a nossa alma. Mas, irmãos, será que voltamos a Cristo depois das bênçãos que Ele nos dá? Será que voltamos para agradecer ao Senhor? Será que de fato nós nos preocupamos em agradecer ao Senhor diante das inúmeras bênçãos que Ele nos proporciona? No caso dos 10 homens que foram curados da hanseníase e da lepra, será que a quase inimaginável, indizível, inenarrável alegria em que eles estavam se traduziu em agradecimento a Cristo por tamanha maravilha? 10 leprosos foram curados, restabelecidos no corpo, na alma, e foram relocados, poderiam voltar ao convívio humano. Que tamanha alegria! Será que eles agradeceram? Vejamos o verso subsequente, Lucas 17:15. Um dos 10, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Está entendendo, né? Está imaginando a situação. Os 10 foram curados. Os 10 foram curados quando os 10 iam ao sacerdote, e nessa ida, no caminho, eram purificados. Ao caminhar, eram purificados. Iam sendo curados. Mas dos 10, apenas um resolveu fazer algo antes de ir ao sacerdote. Apenas um resolveu agradecer a Cristo. Apenas um, amados irmãos, tinha um espírito agradecido. Que Deus impressionante e maravilhoso é este! Às vezes, irmãos, nós recebemos as maiores bênçãos do Senhor, mesmo quando encontramos em nós mesmos um espírito ingrato perante Deus. Às vezes recebemos bênçãos impressionantes de Deus, e quando colocamos o nosso próprio coração sob escrutínio, sob investigação, quando analisamos o nosso próprio coração, nós às vezes encontramos um coração ingrato perante o próprio Deus. Pergunte-se a si mesmo, amados irmãos. Perguntemo-nos a nós mesmos, eu me incluo nisso. Será que eu estou agindo como o único que voltou a agradecer, ou como os outros 9 que nunca agradeceram? Como estamos agindo? Hoje eu acordei, né? E havia comida. Eu acordei e havia amor no lar em que eu vivo, havia uma família. Eu podia respirar, podia pensar, podia conversar, podia usufruir da fidelidade dos meus amigos verdadeiros. Eu acordei e eu tinha uma igreja a que eu poderia servir com alegria, conforme estou fazendo agora. Eu acordei e tinha isso. Aí eu pensei,
diante da palavra que nós estamos expondo, quando foi a última vez que eu agradeci a Cristo por tantas e tão grandes bênçãos em minha vida? Eu não sei você, mas eu lhes digo que eu notei que eu precisava melhorar nesse quesito. Não sei se você agradece muito, se for assim, muito bem, mas eu notei que eu não era assim, eu não estava assim, eu precisava melhorar nesse quesito. E aí nós dizemos: obrigado, Senhor, por ser tão misericordioso comigo. Olha, é uma verdade da qual nós não podemos, na nossa caminhada, nos afastar nem um pouquinho. Está ali escrito por Jeremias no livro das Lamentações, no capítulo 3, versos 22 e 23. Quando nós, todo dia, quando nós estamos no caminho que não é o melhor, nós sabemos que podemos endireitar, endireitamos e seguimos certos. Olha o que diz no livro das Lamentações, 3, 22 a 23. O profeta Jeremias diz assim, o profeta chorão: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Obrigado, Senhor. Nós temos que agradecer a Deus pela possibilidade, inclusive, de endireitarmos o nosso caminho. Nós temos que cultivar em nós um espírito grato, um espírito de agradecimento forte, veemente, sincero. Vamos ver, voltando a Lucas 17, vamos ler os versos 15 e 16 para ver como aquele que voltou agradeceu. Como aquele que voltou agradeceu. Olha o que Lucas 17, 15 e 16 diz assim, ó. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta, em alta voz. O 16 diz: prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano, era um samaritano, que se prostrou aos pés do Senhor. E nós, não há lugar melhor para se estar na face da terra do que aos pés do Senhor. Não há. O samaritano se prostrou, louvou, adorou a Deus, e não de qualquer forma, em alta voz. E nós, você já pensou que louvar a Deus é a forma mais celestial de oração? Você entregou sua vida ao Senhor, saiba que essa forma de louvar a Deus é celestial, pelo simples fato de que é isso que em grande parte faremos quando estivermos na eternidade nos céus. Não foi um agradecimento superficial. Interessante que, né, esse agradecimento, né, estava lendo um livro aqui de alguém cuja teologia nós não seguimos integralmente, que é Spurgeon, mas é um grande pregador. Nós somos pentecostais aqui. E ele identifica algumas características desse agradecimento. Ele diz sobre esse agradecimento, ele diz: esse agradecimento foi imediato. Ele não esperou cumprir um rito, uma liturgia. Ele não esperou cumprir uma convenção para ir ao sacerdote. Eu vou ao sacerdote e cumprir o rito de Levítico para depois, assim, poderei estar pronto para agradecer ao Senhor. Não! Ele priorizou, acima de tudo, da liturgia, do rito, e seja lá do que for, o agradecimento ao Senhor. Ele priorizou no exercício da religiosidade, ele priorizou o lado verdadeiramente espiritual. E aqui é uma segunda característica. Ele priorizou o essencial na experiência com Deus. As mentes mundanas, carnais do mundo, priorizam o rito na religiosidade.
As mentes espirituais buscam a comunhão intensa com o Senhor, a comunhão verdadeira. Não é que o rito, a liturgia, não estou pregando contra isso, mas eu estou dizendo que essas coisas não são fins em si mesmas. Se existirem, devem ser meios para um fim, que é a comunhão sincera e intensa com Deus. Aquele samaritano fez isso. E outra característica do agradecimento, que foi a intensidade do agradecimento. Lucas 17:15 diz, nós já lemos, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. A alegria foi tão grande que foi em alta voz. Mas, irmãos, se você é daqueles, eu não sou desses, infelizmente, mas se você é daqueles que sempre ora em alta voz, se o seu coração se derrama em clamor pelo Senhor, se você se traduz em oração profunda, genuína pelo Senhor, eu tenho algo a lhes dizer: continue assim. Nós precisamos de pessoas assim. Precisamos muito de pessoas que entendem o poder da oração, dos que devotam a sua vida inteira à oração. Mas, irmãos, não se enganem. Não se engane, quando lá no céu eu vou me encontrar com vocês e vou ver, está vendo o que eu disse? Não se enganem, muitos dos generais de Deus serão os que exerceram o ministério da oração secretamente em seus quartos, o ministério dos joelhos no chão. Se você é assim, eu vou até fazer um pedido pessoal, me inclua a minha família em suas orações, inclua essa igreja em suas orações. Eu preciso de suas orações. E quando nós voltamos ao texto, irmãos, e os outros 9, vamos ver o que Lucas 17 a 18 nos diz. Lucas 17 a 18. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Cadê a lepra? Não existe mais. Não foram? Cadê as úlceras? Todo o corpo destruído não foi reconstituído? Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? E o 18 diz: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Onde estão os outros, Jesus diz, que devem voltar a mim? Mas, irmãos, é uma realidade impressionante, mas presente nas igrejas. Aqui mesmo já presenciamos algumas vezes. Muitos recebem a cura proveniente de Cristo e depois rejeitam o próprio Cristo. Isso acontece muito até hoje. É interessante que aqui as Escrituras nos previnem quanto a isso. Mas o que voltou recebeu algo muito maior do que a cura. Às vezes as pessoas passam por esse último verso sem prestar atenção nisso. É o que lemos no último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, Lucas 17:19, que vai dizer que o que voltou recebeu algo muito, infinitamente maior do que a cura. Lucas 17:19 diz assim: então ele disse para o que voltou: levante-se e vá. Ele não diz a sua fé o curou nesse momento, ele diz a sua fé o salvou. A fé do que voltou não apenas fez o trabalho de só menos importância, mais simples, que é fazer o aleijado andar, o cego ver, o surdo ouvir, o leproso ter seu corpo restituído. Não, a fé daquele que voltou o
salvou, o levou da cura à salvação. A cura é uma bênção importante, mas não se enganem, ela é menor do que a salvação, mas muitos não escolhem dar o segundo passo. O que voltou, alcançou a salvação de sua alma, seu espírito foi reconectado com Deus, aquela decisão repercutiu na eternidade. Tem algo, recompensa maior do que esta? Vamos reler o último verso, esse verso tem que ser relido. Então ele lhe disse, Lucas 17, 19, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Eu fico impressionado como as escrituras registram de forma muito simples, coisas tão profundas. Jesus diz, a sua fé o trouxe para mim, a sua fé o trouxe para Deus, a sua fé o trouxe para a eternidade. Qual é a diferença, amados irmãos, entre o que voltou e os outros 9? Os outros 9 buscavam o quê? A bênção do Senhor. O que voltou, buscou e encontrou mais do que isso, encontrou o abençoador. É impressionante, às vezes fico pensando assim, né? Eu digo, ai meu Deus, se as pessoas soubessem que as pessoas estão em busca de bênçãos, não é errado não, viu? Não é errado você ir buscar bênção não, mas se as pessoas soubessem que buscar o abençoador tem como uma de suas consequências, das menores inclusive, as bênçãos virem junto. Se as pessoas soubessem disso, que um estilo de vida, de obediência e servir a Cristo nos enche de bênçãos. E nos enche de bênçãos por quê? Porque se verdadeiramente você busca o abençoador, Deus sabe que você será abençoado sobremaneira para abençoar. Amados irmãos, onde estão os outros 9? Nós não sabemos. Cada um pode ter tido uma história, né? Nós não sabemos. Mas de uma coisa nós sabemos: há milhares de pessoas do lado de fora dos muros dessa igreja, das paredes dessa igreja, que precisam ser alcançadas pela palavra do Senhor. De 10, uma ouviu. Se uma ou 1000 se converterem, já valeu a pena o nosso trabalho aqui, de toda a nossa vida. O que importa é se nós obedecemos ou não ao comando do Senhor. Nós temos que ter, amados irmãos, e essa é a grande mensagem do texto base de hoje, nós temos que ter impregnado em nossa alma, tatuado em nosso coração, a convicção de que há maravilhas e milagres disponíveis na simples obediência ao Senhor. Vamos orar.